Então, no período medieval, nós temos aí dois grandes teólogos e filósofos, né? Que nós vamos dizer que eles cristianizaram dois filósofos, Platão e Aristóteles. Nós temos aí Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Então, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino vão pegar as obras desses filósofos e vão cristianizar, né? Vão dar um sentido teológico, né, a esses filósofos. E a educação medieval, o período medieval, ela foi toda, vamos dizer assim, permeada pela teologia, né? O período medieval, a filosofia, nós dizemos que a filosofia é a serva da teologia. Mas a filosofia teve a sua importância no período medieval. Logo no início, nós temos aí a escola patrística, depois da patrística vem a escolástica, né? A patrística é esse primeiro momento que os padres da igreja vão utilizar da filosofia para o poder do convencimento, para poder convencer as pessoas para aderir à fé católica, né? Então nós temos aí esse primeiro momento, a patrística, né, em que vai ser conciliado fé e razão, né? Mas sempre a fé sendo mais importante do que a própria razão. E aí depois nós vemos outro período, que é a escolástica, o segundo momento é a escolástica, né, com São Tomás de Aquino, em que a escolástica também vai ser esse outro momento, né? Escolástica vem de escolas medievais, né? Então vai ser esse outro momento importante em que vai haver a conciliação, novamente, né, da fé e razão, né? Fé e razão. Então, olha só, esse segundo momento da escolástica, a gente é um período mais sistemático do próprio conhecimento medieval, né? Já começa a haver escolas, né? Universidades, as primeiras universidades vão surgir na Idade Média, né? Mas sempre com aquela, vamos dizer assim, com aquele pano de fundo, a teologia, né? A fé, né? E aí nesse período a gente vê um período chamado teocêntrico, em que Deus estava no centro, né, das decisões, né? Das decisões. Então foi um período que foi marcado muito pelos princípios cristãos, né? Não existia o conceito de cidadania, né? Existia o conceito de ser cristão seguindo a vontade de Deus, né? Então a gente vê aí esses dois filósofos, Platão e Aristóteles, né, influenciando esse momento, né, com os teólogos Santo Agostinho, né, e São Tomás de Aquino, ok? Então, esse momento do período medieval, nós falamos que foi um momento muito mais teológico, foi um momento muito mais teocêntrico, né? O que depois, né, da Idade Moderna, vai ser um período que nós chamamos de antropocêntrico, né? Em que não mais Deus está no centro, mas o homem vai estar no centro das decisões, né? Agora, em termos de educação, o que acontece na Idade Moderna, né, que a gente vê uma grande mudança, não só na educação, né, mas na Idade Moderna, a gente vê grandes transformações acontecendo no campo religioso, no campo político, no campo econômico, enfim, cultural. Há uma transformação muito grande do período medieval para a Idade Moderna. Mas a gente vai se deter mais ao período do que fala mais sobre a educação, né? Então, o que acontece aí de novo na educação? A gente vê uma classe social ascendendo, né? A burguesia, e a burguesia vai reivindicar uma educação própria, uma educação não mais ligado à igreja,
né? Mas uma educação vinculada aos ideais burgueses, né? E aí a gente vê esse primeiro momento o Renascimento e posteriormente a gente vê o Iluminismo, né? O Iluminismo foi esse período em que as ideias humanas deveriam ser guiadas pela razão e não mais pela fé. Então o Iluminismo reivindica a racionalidade, o racionalismo, né? E a gente vê aí a filosofia, né, retomando com mais força, a racionalidade retomando com mais força, né? E a gente vê aí os burgueses reivindicando uma educação mais racional, uma educação mais técnica, né? Que aí vai caber ao Estado fazer isso. Então, no Iluminismo, a gente vê, né, o Estado tomando conta da educação, não mais a igreja, mas o Estado tomando conta da educação. E aí vem um dos nomes desse período bastante importante, que é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, no meu entendimento, vai revolucionar toda a educação, né? Toda a educação, porque ele vai escrever uma obra, o Emílio, muito importante, né? Fundamental para a pedagogia, fundamental para a pedagogia infantil, né? E aí eu queria só, nesse primeiro momento, introduzir, né, o que foi Rousseau e vou colocar já uma videoaula e eu quero que vocês façam o trabalho dessas videoaulas, tá bom? Ou seja, dos meus vídeos que eu estou apresentando agora e da videoaula que eu vou já colocar para vocês. Então, Rousseau ele foi responsável por dizer que a criança deveria ser tratada como criança, não mais como um adulto em miniatura, né? Então ele entende que a criança, né, deve ser atendida no seu ritmo, no seu modo de ser, né, no seu entendimento como criança, né? Então ele foi responsável por fazer essas grandes transformações. E no Emílio ele dá dica de como deve ser, né? Não só dica, mas ele diz como é que deve ser realmente a educação da criança, do adolescente, do jovem, né? Então ele vai dizer que dando um exemplo aqui, ele vai dizer que até o choro deve ser entendido como uma linguagem que deve ser interpretada, né? Então vale a pena esse filósofo ser estudado mais pelos pedagogos, né? Que ele tem uma importância muito grande pela pedagogia infantil, né? Então eu finalizo aqui esse vídeo e logo mais eu vou colocar uma videoaula para vocês escutarem, ver e realizar um pequeno trabalho, tá? Muito obrigado.